Olá, muito bem-vindos ao canal Pro Desportivo. Meu nome é Anael e estou voltando aqui para mais um vídeo trazendo um resumo das partidas do terceiro dia da Copa do Mundo da FIFA de 2026. Copa do Mundo com 3 países sedes pela primeira vez na história, com mais seleções na história, 48. Enfim, tivemos o Brasil estreando ontem, um empate sofrido, duro, para cima do Marrocos, partida em 1-1. Já já vou falar sobre essa partida em mais detalhes. Também vou falar sobre as outras partidas de ontem e também sobre a partida de madrugada ali entre Austrália e Turquia. Você que está chegando aqui agora, muito obrigado. Esse é um canal dedicado a esportes nos quais eu tenho mais interesse e afinidade em falar, né, produzir conteúdo. Isso inclui futebol. Nessa Copa eu vou estar trazendo vídeos, na medida do possível, diários, né, com os resumos, os aspectos mais interessantes sobre os jogos, na minha opinião. Então é isso. Vou já partir então para o primeiro resumo, né, a primeira partida de ontem. Catar contra a Suíça. Partida válida pelo grupo B, né? Grupo que também conta com ah, ah, Canadá, né? Um dos países sedes, e a Bósnia, né? Esses dois primeiros já empataram em 1-1. E agora tivemos outro empate em 1-1 também, entre Catar e Suíça. Uma partida em que a Suíça era franca favorita, né? Tem um time tecnicamente melhor. E apesar do começo ali, logo a 1 minuto e meio da partida, o Qatar tendo uma chance clara de gol com ah, o Edmilson Júnior, né, que é filho de um ex-jogador brasileiro, né, após uma falha do zagueiro Akanji, né, zagueiro da Inter de Milão. Né, ali o Qatar teve a chance de abrir o placar, não o fez, e a partir dali a Suíça dominou o restante da partida, criou várias chances ali, principalmente com o trio de ataque, né, composto pelo Embolo, o Ndoye e deixa eu buscar o outro jogador, o Vargas também pela ponta esquerda. Boa participação também do experiente Granit Xhaka, uh, enfim, jogador aí com passagem pelo Arsenal e campeão da Bundesliga pelo Leverkusen, enfim. E o primeiro tempo, né, ali a Suíça conseguiu abrir o placar com o Embolo de pênalti, uma jogada ali que surge de um cruzamento, ele mesmo escora a bola ali pro Ndoye, se eu não me engano, e aí ele divide com o goleiro chega atrasado, e aí pênalti para a Suíça, Embolo abre o placar então 1-0. E aí no segundo tempo a Suíça continuou com um volume de jogo muito interessante, produzindo chances, mas não soube converter, não soube aumentar a sua vantagem. E aí, né, a famosa frase de Muricy Ramalho entrou à tona, né? A bola pune. E aí, nos acréscimos, ali o Murren acabou fazendo o gol. Na verdade, o Murren, né, é o jogador da Suíça, né? Ele entrou no lugar do Rodrigues, né, no segundo tempo. E o gol foi acreditado como contra, né? A bola bateu nele e entrou, mas, né, teve um desvio antes, né, do jogador do Qatar, então, né, poderia ter sido gol dado para ele, né? Mas enfim. Então, partida terminada, 1-1 para cada lado. O Qatar, né, que fez a sua estreia em Copas na edição passada, né, sediando o torneio, e agora conseguiu então arrancar um empate heróico para cima da Suíça. E como eu destaquei aqui, grupo B, todos com um ponto, todos empataram em 1-1. Então, um grupo aí aberto para a segunda rodada. Vamos então falar da seleção brasileira, né? Não se falou em muita coisa além dessa partida ontem. Brasil estreando então contra o Marrocos no grupo C. E
Bem, por onde começar? Brasil com muitas dificuldades, principalmente nos primeiros 30 minutos. Marrocos conseguindo impor uma pressão, não, acredito que não tanto agressivamente na saída de bola do Brasil, mas e sim provocando erros no Brasil, principalmente ali no setor de meio campo, e recuperando essa bola e transicionando rapidamente, né, em contra-ataques, pegando o Brasil desajustado, desencaixado e punindo o Brasil dessa forma. Ali teve algumas chances antes do gol, né, ali aos 21 minutos do Saibari. Antes desse gol, o Marrocos já estava chegando ali pelo lado esquerdo e juntamente ali no meio-campo, principalmente com o Brahim Dias, né, um dos principais jogadores da seleção, né, jogador do Real Madrid, e também com algumas finalizações do Hakimi, né, outro grande destaque, né, jogador do PSG. E aí, aos 21 minutos, então, como eu disse, Saibari entra ali em velocidade entre os dois zagueiros do Brasil, né, Marquinhos e o Gabriel Magalhães, após um bom passe do Brahim Dias, e ele sai então cara a cara com o Alisson e finaliza com muita categoria por cobertura. Até achei que o Alisson poderia ter esperado um pouquinho mais na área para que ele não ficasse sem poder usar as mãos e os braços, né? Vendo o replay do lance, se nota que ele já está fora da área e aí ele até esboça uma reação ali ao tentar abrir o braço direito, mas né, ele imediatamente para porque ele vê que está fora da área e então ele é encoberto facilmente, né, pelo jogador marroquino. Então o Brasil sai atrás do placar, né, se notou um time muito errático ali na saída de bola, em fundamentos básicos, errando muito passe. Né, como eu disse, o time estava muito espaçado, né, entre os setores, né, um meio campo ali, principalmente com o Casemiro um pouco perdido nos botes, não encontravam o tempo, ele e o Bruno Guimarães também. E ali no lance do gol, né, Marquinhos e Gabriel Magalhães deixaram espaço ali para a projeção do Saibari. Mas aí entrou a figura do Vinícius Júnior, né, que foi muito criticado nesse ciclo em relação ao seu desempenho, né, muito mais baixos do que altos momentos durante esse ciclo, né, ele recebe uma pressão muito grande, principalmente depois ali da lesão do Neymar na, naquele jogo contra o Uruguai. E né, ele tem recebido essa cobrança para ser o destaque do time. E ontem ele conseguiu em um lance ser essa figura. Conseguiu ali, numa combinação com o Bruno Guimarães, né, recebeu o passe dentro da área e ali tinha três jogadores em volta, um marcando mais próximo dele e outros dois ali na sobra, mas ele conseguiu fazer o corte, enganar a marcação e fez um belo chute de perna direita. Empatou o jogo para o Brasil no momento que o Brasil se encontrava perdido, né? Realmente ali ele tirou o Brasil do fundo do poço, praticamente. E naquele momento, se o Brasil não empata o jogo e fosse pro intervalo atrás do placar, olha, realmente não sei se conseguiria buscar. E aí vem o segundo tempo, o Ancelotti, né, primeiramente, vou voltar ao início da partida, acredito que ele tenha errado na escalação, né, colocando o Igor Thiago de titular, acredito que era um jogo que pedia o Matheus Cunha começando, tanto é que ele faz essa substituição no segundo tempo, e aí corrige outras posições ali. O Casemiro, ah, né, como eu disse, fez um primeiro tempo muito abaixo, e aí é substituído pelo Fabinho. Né, ele recebeu o cartão amarelo no primeiro tempo. Acredito que essa tenha sido a principal razão pela sua substituição. Mas também parece que ao longo da transmissão ali eu acompanhei o jogo na Casa TV, né, e parecia que um dos repórteres falou que ele sentiu algum problema físico, desgaste físico, enfim. E aí foi
talvez por isso sido tirado, né, do jogo. Mas, né, o Brasil melhora com as alterações no segundo tempo. Entra Fabinho, entra Matheus Cunha, entra quem mais? Entra Danilo Santos também depois. E além do Luiz Henrique também na ponta direita. Mas faltou, né, talvez o Endrick, muita gente cobrando a entrada do atacante brasileiro, que realmente, né, depois que ele fez a transferência para o Lyon, né, por empréstimo, na metade dessa última temporada, ele conseguiu voltar a jogar bem e, né, no último amistoso preparatório para a Copa, ele marcou contra o Egito, né, fez o gol da vitória e tá pedindo espaço, né? E mesmo nas circunstâncias difíceis do jogo de ontem, ele acabou não entrando, o Ancelotti preferiu não colocá-lo em campo e talvez, né, em alguns momentos isso tenha custado, né? Teve uma jogada ali pela direita com o Luiz Henrique fazendo uma jogada de linha de fundo, ele cruza e ali o Rafinha acaba chegando atrasado no lance, né? Talvez o Endrick pudesse ser essa figura ali naquele momento, que, né, é um pouquinho mais atento, já que ele é um cara mais de área, ah, não um centroavante fixo, né? Mas ainda assim ele tem habilidades, né? Tem características de jogar mais naquela faixa do campo. E talvez naquele lance ele pudesse ter alcançado a bola e quem sabe ter feito o gol. Mas, né, especulações agora não adiantam. Né, o Brasil então sai do jogo, desse primeiro jogo com um empate. E acredito que foi um empate a ser comemorado, entre aspas, dentro do desempenho abaixo do Brasil. Mas, claro, evidentemente tem que ser exaltado a atuação do Marrocos, né? Um time muito qualificado. A gente tende a tratar com desdém, né, seleções que não são ali do topo do nível mundial, né, principalmente as que não são campeões do mundo, né, como é o caso do Marrocos, mas vai lembrar que o Marrocos é o atual campeão da Copa Africana das Nações, né, de forma contestada, é verdade, né, porque perdeu ali na decisão por pênaltis para cima de Senegal, e aí depois o resultado foi revertido, enfim, e aí o Marrocos acabou saindo como campeão, mas, enfim, é a seleção atual quarta melhor ah, colocada, né, da última Copa, e a atual sexta do ranking, né, logo abaixo do Brasil. Enfim, é uma seleção muito boa. Destaques pro Brahim Dias no primeiro tempo, jogou muito bem. Ele deu assistência pro Saibari, né, no gol. Hakimi também fez uma partida sólida. E muita gente elogiou também na transmissão o meio-campo Boadi, 18 anos de idade, realmente joga com uma postura muito impressionante, né? Para quem tem pouca idade, cabeça erguida, né? Bola sempre próxima ao corpo e tranquilidade e firmeza, né? Nos passes, né? Editando e cadenciando o jogo do Marrocos. Realmente uma partida muito boa. Destaque também para o companheiro dele ali na região de meio campo, o El Ainaoui, também jogador bem polivalente, né? Atravessando de ponta a ponta do campo. Realmente uma boa partida. O Bono também, o goleiro, em alguns momentos fez algumas defesas. No voleio do Paquetá ali no primeiro tempo, também ele se esticou e conseguiu salvar ali o gol. Ali numa finalização surpresa do Igor Thiago no início do segundo tempo também. Depois que o Brasil cobrou rápido o lateral, também ele fez uma defesa segura, espalmou para escanteio. Enfim, mais uma vez, tem que se exaltar a seleção do Marrocos, que pode chegar longe de novo nessa Copa, não é algo absurdo de se dizer. E enquanto o Brasil, né, muitos aspectos a melhorar, essa figura aqui do Carlo Ancelotti, né, depois do jogo ali, numa entrevista ali pro repórter da Casa TV, né, foi perguntado, né, o, quais aspectos específicos ele achava que o Brasil tinha que melhorar. Ele disse não e foi embora.
Realmente se mostrou muito insatisfeito e com razão, né? O Brasil não mostrou aquilo que tem potencial para mostrar e né, há muitos aspectos a serem melhorados, né, ao decorrer da Copa, né? Então é, é isso, né? Acabei aqui entrando mais detalhadamente no jogo do Brasil. E aí, agora eu vou passar então para o outro jogo do grupo, Haiti e Escócia. Vitória da seleção escocesa por 1-0. Gol do meio-campo McGinn, do Aston Villa, da Inglaterra, que acabou de ser campeão, né, da Europa League. Ali praticamente aos 30 do primeiro tempo, uma jogada em que a Escócia construiu bem pelas laterais e aí concentrou muita gente ali dentro da área. E a finalização, apesar de ter contado com desvio ali, né, foi resultado dessa pressão, desse encaixe ali ofensivo da Escócia. E, e ali depois soube administrar o placar, teve algumas outras chances, mas quero destacar aqui a seleção do Haiti, realmente um desempenho surpreendente. Um, não, não acompanhei praticamente nada de não só do Haiti, mas de nenhuma seleção da CONCACAF para essa Copa, com exceção ali de alguns jogos dos Estados Unidos. E o Haiti, né, antes dessa Copa começar, era tida, né, como a seleção saco de pancadas aí do grupo, né, tida como, né, seleção em que todas as outras teriam que não só ganhar, mas ganhar bem, né, fazendo saldo. E a partida de ontem mostrou algo bem diferente, né, uma seleção que sabe jogar, sabe construir as jogadas desde trás, né, tem um técnico ali que impõe uma característica de jogo, né, ah, sem medo, né, realmente com muita confiança. Claro, o nível técnico da equipe é inferior às outras seleções do grupo, né, mas ainda assim mostrou que pode competir e teve até certas chances ali para empatar o jogo em cima da Escócia. Acabou não conseguindo, mas realmente uma atuação que não deixou a desejar, né? De forma surpreendente, né? Essa atuação do Haiti. Mas, né, o resultado foi favorável à Escócia, que lidera nessa primeira rodada, então, o grupo C, né? Tem 3 pontos, tá na primeira colocação aí, acima de Marrocos, Brasil e Haiti. Então, na segunda rodada, vai enfrentar o Marrocos. E se vencer, né, vai se classificar para segunda, né, para a fase de 32 avos, a primeira fase eliminatória. Então já começa muito bem a Escócia em vantagem nesse grupo. Então, para fechar aqui, já estou bem adiantado em questão de tempo, quase 20 minutos de gravação. Vou passar aqui rapidamente então pelo jogo que abriu esse quarto dia, né, de jogos, né? O jogo foi à 1 da manhã. E aí, me conta aí nos comentários quem ficou acordado para acompanhar essa partida. Então, Austrália 2, Turquia 0. Boa vitória da seleção da Oceania, que, né, compete já aí desde 2014, se eu não me engano, pela Confederação Asiática, né? Ela compete ali nas eliminatórias da Ásia. Então, boa vitória dos Soccer Roos, né? Como eles são chamados. Né? Mistura de futebol com canguru, né? Bem autoexplicativo o nome. Então, eles abriram o placar ali aos 27 com Irankunda, um jogador muito veloz, muito agudo, né? Recebe um lançamento ali atrás da última linha da Turquia, que estava jogando adiantada, e ele consegue superar na velocidade ali o lateral direito da Turquia, e aí depois ele acaba cortando o zagueiro, e aí entra a área e faz uma bela finalização, abrindo o placar então para a Austrália. E aí depois, né, na sequência da partida, a Turquia tentando, né, chegar com um,
um futebol mais de aproximação, com troca de passes, tentando explorar suas principais referências, né? Arda Güler, né, do Real Madrid, e o Çalhanoğlu da Inter de Milão. Esses dois jogadores procurando um ao outro quase que frequentemente ali, em cada jogada da Turquia, mas mesmo assim não foi suficiente. E aí, aos 75 ali, isso dá 30 minutos, 35 do segundo tempo. Então, a Austrália aumentou o placar, fez 2-1, fez 2-0 ali com o Matt Kauf. E então fechou o placar 2-0, sai na frente então no grupo D, né, juntamente ali com Estados Unidos e Paraguai. Então divide a liderança ali com os Estados Unidos, que venceu por 4-1 o Paraguai no primeiro jogo. E então é uma boa vantagem, aqui a classificação exatamente. Né, e acho que pega no próximo jogo então os Estados Unidos. Deixa eu confirmar aqui certinho. Exatamente, jogo na sexta-feira, Estados Unidos e Austrália, jogo que provavelmente vai definir ali o líder do grupo e, né, o primeiro classificado para as fases de 32 avos desse grupo D. E aí, Turquia pega o Paraguai, os dois perderam no primeiro jogo, então é partida aí de sobrevivência para essas seleções, né, para tentarem continuar vivas, né. Lembrando que nessa Copa, devido ao número grande de participantes, né, 48, os 8 melhores terceiros colocados avançam também, além dos dois primeiros, né? Ou seja, dos 12 grupos, em 8, 3 passam para a fase de 32 avos. Então é isso, vou encerrar o vídeo por aqui, ficou bem longo, principalmente porque eu quis detalhar um pouquinho mais o jogo da seleção brasileira. Mais uma vez, né, co- né, reforçando o vídeo que eu fiz, né, antes da abertura da Copa, né, o Brasil chegou para essa edição, né, com muitas dúvidas, com muitas incógnitas, com pontos a serem melhorados. E nesse primeiro jogo mostrou que ainda não conseguiu se encontrar, né? Muitos erros defensivos, uma seleção que fica exposta ao tentar pressionar o adversário e quando não consegue encaixar, não consegue roubar essa bola e, né, encaixar e criar jogadas ali de contra-ataque, especialmente com o Vinícius Júnior, fica exposta, né? E, né, tem muitos problemas para ajustar esse fator e aí, né, tende a levar muitos ataques dos adversários. Mas é isso, né? Provavelmente o Ancelotti vai conversar muito com o grupo, vai treinar aí nesses próximos dias até o segundo jogo, que vai ser contra o Haiti na sexta-feira. E, né, espera-se que melhoras aconteçam e que o Brasil consiga vencer, então, o seu primeiro jogo nessa Copa e aí encaminhar a classificação. E aí, no jogo contra a Escócia, né, que vai ser o último, né, na terceira rodada. É isso, coisas que talvez possam, né, serem mudadas, né, no próximo jogo. Eu entraria, né, de titular com o Matheus Cunha, no lugar do Igor Thiago. Paquetá, para mim, teria que continuar um jogo completo. Ontem ele saiu ali na metade do segundo tempo, eu acho que ele deveria ter continuado. Boa partida do Douglas Santos no segundo tempo também, acabei não comentando. E, né, talvez Endrick, não sei se titular, né, talvez aí se ele começar de titular e o Matheus Cunha ficaria no banco. Eu ainda assim acho que o Matheus Cunha deveria começar de titular e aí talvez no segundo tempo o Endrick entrar. Ou talvez os dois juntos, né, e aí o Rafinha seria sacrificado. Partida muito abaixo dele ontem.
realmente não conseguiu desempenhar o que ele desempenha no Barcelona, né? Também ele, juntamente com o Vinícius Júnior, nesse ciclo foram muito cobrados, né, em relação ao desempenho. Com mais é isso, vou encerrar aqui. Mais uma vez, muito obrigado a você que assistiu. Ah, vou continuar essa saga, né, de vídeos de resumo dos jogos da Copa. No momento que eu tô gravando esse vídeo, já tá rolando aí o primeiro jogo do dia, Alemanha 3-1 em Curaçao. Né, juntamente desse jogo aí vai ter logo mais Holanda e Japão, um bom jogo. Recomendo aí para quem tá de bobeira queira assistir. Jogo muito interessante. E aí, o último jogo da noite. Não, ainda tem mais dois. Costa do Marfim e Equador pelo grupo E. Costa do Marfim que venceu a França em um amistoso, né, antes dessa Copa, na França. Ah, e aí temos também Suécia e Tunísia, né? Suécia e Tunísia, outro confronto entre europeu e africano. Com mais é isso. Mais uma vez, obrigado para quem assistiu e volto ainda hoje com um vídeo, né, de resumo de eventos esportivos nessa semana no quadro Salada de Esportes. É isso. Até a próxima.